Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós suplicamos a orientação, a direção do Teu Espírito Santo. Reconhecemos nossa limitação, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos leve além dessa esfera meramente humana e natural de entendimento. Nós oramos que os olhos do entendimento de cada um sejam iluminados pela ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza, ó Deus, a mais do que um mero material de reflexão momentânea que cesse depois. Nós oramos que a Tua palavra seja recebida, nós oramos que haja correspondência, nós oramos que a Tua palavra produza os devidos frutos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, o livro do Apocalipse tem esse nome porque a palavra Apocalipse, no original grego, ela significa revelação. Aliás, na língua portuguesa, nós utilizamos o nome grego da palavra revelação, que é Apocalipse. Mas, por exemplo, na língua inglesa, o título do livro é Revelação. E quando você olha o verso 1 do capítulo 1, a Bíblia chama de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O verso 2 diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então a revelação que o próprio Deus comunica, a Jesus, que por meio de um anjo notifica João, que por sua vez comunica isso à igreja. O verso 3 começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Estou dizendo isso porque para muito crente o Apocalipse é um livro assustador, sem contar que para muitos há um grande desafio em relação à questão de interpretação. Mas antes de falar a respeito de juízo, quando João está identificando a mensagem que ele recebe da parte do Senhor e que ele tem para comunicar, ele fala no verso 11 que ele ouviu uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas 7 igrejas eram igrejas da Ásia. Particularmente aqui, o texto que nós lemos do capítulo 3 é a mensagem dirigida à igreja de Sardes. Toda a mensagem do livro do Apocalipse é dirigida aos crentes de toda a época e de todos os lugares, quando falamos do livro como um todo. Mas nos capítulos 2 e 3 nós temos essas 7 cartas específicas dirigidas a igrejas locais. Só para contextualizar, imagine hoje o Senhor falando com 7 igrejas diferentes, cada uma vivendo uma história e um comportamento, e o Senhor de forma personalizada estava tratando com cada um deles. Mas obviamente tudo isso foi registrado porque o Senhor queria que nos alcançasse, e a Bíblia nos mostra que há bem-aventurança em tudo aquilo que nós podemos receber. No verso 19, Jesus diz para João: escreve as coisas que você viu, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O Apocalipse pode ser dividido basicamente nesses 3 aspectos: as coisas que viste, as que são
e as que hão de acontecer. As coisas que viste, no capítulo 1, ele descreve a visão que ele teve e como ele recebe a mensagem do resto do livro. As coisas que são, ele se dirige a essas igrejas falando do que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento. Mas o Senhor diz, e as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, todo o tom do livro sinaliza os eventos finais e que hão de acontecer. Então, para contextualizar, quando estamos lendo o capítulo 3, do verso 1 a 6, como lemos, isso era a realidade da igreja de Sardes naqueles dias. No entanto, Deus queria que eu e você soubéssemos como Ele tratou com a igreja daqueles dias, daquela época. Por quê? Porque essas verdades, de alguma forma, também nos atingem. Basicamente, nós precisamos reconhecer que ao dirigir-se a um grupo que ele intitula como igreja, ele está falando de uma comunidade dos santos, dos salvos, daqueles que experimentaram a salvação em Jesus. Mas a advertência trazida a esse grupo me traz temor, porque ainda no verso 1, ele diz, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, outra tradução diz, tem nome de que vives, mas está morto. Então o Senhor diz, vigie, ou fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer. Ou seja, a morte está se instalando, mas ainda não necrosou tudo. As coisas ainda podem piorar, como também podem melhorar, podem ser revertidas. Então ele está dizendo claramente, fortaleça o restante que estava para morrer. E diz, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. A partir dessa advertência, vem a mensagem de conserto. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Volte à essência do Evangelho, aquilo que te foi anunciado desde a origem. E ele, então, declara o seguinte, não apenas guarde aquilo, mas arrependa-se por conta de tudo aquilo que você ouviu e não está guardando. Junto com o chamado ao arrependimento, ele reforça a advertência. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Me assusta a declaração do verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Deus está dizendo, não é todo mundo que está avacalhando a vida cristã. Ainda existe um remanescente. Ainda existe gente me levando a sério. Depois de falar que apenas a menor parte o estava levando a sério, o Senhor ao mesmo tempo promete, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então, vem uma mensagem que é dirigida a todas as 7 igrejas. O vencedor. Em outras traduções, ao que vencer. Eu e você precisamos entender e presumir a partir dessa declaração que não são todos os que se converteram que automaticamente terminarão bem. Mas o Senhor está dizendo, ao que vencer, o vencedor, será assim vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, Deus está dizendo, presta atenção, porque o assunto é sério, é delicado e não pode ser ignorado. Bom, uma vez que ele está se dirigindo à comunidade dos santos, dos salvos, do que já passaram por conversão, o que eu digo que me enche de temor é a declaração, se você me levar a sério, não contaminando as suas vestes, andando comigo vestido de branco, de forma alguma, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. Porque ele faria uma promessa de não apagar o nome, se o nome não pudesse ser apagado. Sabe, eu desde criança fui exposto a um ambiente de ensino bíblico, que tinha uma mensagem mais ou menos assim, uma vez salvo, sempre salvo. E até hoje eu vejo pessoas sinceras e não necessariamente mal intencionadas que têm apresentado o Evangelho que, em outras palavras, se resume, não importa a forma como você vive. Se você garantiu a conversão, está tudo certo até o final. E essa não é a mensagem bíblica. O Senhor está dizendo, o que vencer, seu nome não será apagado. Então, o que não vencer, vai acontecer o que com ele? Normalmente a gente usa Mateus 10:32, se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai. Como se fosse só a confissão da conversão. O Senhor está dizendo, me confessar é mesmo depois de convertido, preservar tudo aquilo que você ouviu desde o início. E se você não sustentar isso, eu não sustento minha confissão sobre você diante do Pai. Então nós temos uma mensagem clara de advertência que precisa dar o tom de seriedade, que é aquele que eu espero que seja com o qual você receba a palavra de hoje. O Senhor fala, você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos fazer
uma breve recapitulação doutrinária do que é que aconteceu conosco quando nós nos convertemos. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que acontece na conversão? A gente sai de um estado de morte espiritual e a gente é vivificado. Nos versos 4 a 6 de Efésios 2, a Escritura continua e pontua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, porque a nossa condição antes da conversão era de morte espiritual. O que Ele proporcionou? Vida. A partir do momento que eu e você saímos da morte do pecado e entramos na vida em Cristo, nós não podemos presumir que esse estado de vida seja inalterável. Ele está dizendo para a gente que saiu daquela morte espiritual: você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele diz: o processo de necrosação já começou. Dá para interromper, dá para reverter, mas a morte pode voltar a se instalar. Mas que houve essa regeneração, indiscutível. Lucas 15, 24, quando Jesus se refere ao filho pródigo, a frase usada naquela parábola é: ele estava morto e reviveu. Essa foi a condição do que eu e você passamos espiritualmente. Agora, há um paradoxo na vida cristã. Ele nos tira da morte do pecado para um lugar de vida espiritual. Mas agora que Ele nos vivificou, Ele nos chama para morrer. A mensagem que poderia ser apresentada como cerne da obra de santificação do Evangelho diz respeito à mortificação. Em Romanos 12, 1, Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, que é oferecer o corpo como sacrifício vivo. Eu tenho repetido isso aqui: sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo mata ou não mata? Paulo está dizendo mata, mas não é literal o seu corpo. O que é que eu mato? Em Colossenses 3,5, a Escritura diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele está dizendo: mata o que está dentro do corpo, sua carnalidade, não o corpo. Mas se você me acompanhar em Colossenses 3, depois dele declarar no verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, vem a descrição do que é isso: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na mensagem bíblica, seja aqui em Colossenses, em Efésios 4, 22 a 24, despisse do velho homem, revestisse do novo homem, ou despisse da velha natureza, revestisse da nova. É mudança de comportamento. E nós precisamos entender que isso é apresentado numa perspectiva de que abandonar o velho comportamento é fazer morrer a velha natureza. Então Ele nos tira de um lugar da morte espiritual do pecado, nos vivifica, mas Ele está dizendo: para você permanecer aqui, você tem que fazer morrer o que te manteve no estado de morte. Porque ou você mata a morte, aquilo que te fará morrer, ou ela vai se manifestar em você mesmo depois de uma experiência de conversão. Quando eu olho para o ensino do Novo Testamento, fica claro para mim que mesmo tendo recebido uma nova vida, é nossa responsabilidade decidir se nós vamos permanecer na nova realidade, na nova natureza, na nova criação ou na velha. Em Romanos 8,13 a Bíblia diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, o paradoxo da vida cristã é: Deus nos tira de um estado de morte, manifesta em nós vida. Ele diz: mas para que a vida funcione, você tem que continuar morrendo porque te matava. Senão a vida deixa de operar em você. Quando nós olhamos para a essência da obra da santificação, que é o desenvolvimento da salvação, nós precisamos reconhecer que a mortificação, da carne, o domínio próprio, a subjugação da velha natureza é a essência da continuidade do processo que iniciou-se na conversão. E quando a gente olha por essa perspectiva,
algo que nós precisamos entender, e eu quero usar aqui a declaração de um camarada chamado Richard Sibes, e diz: o cristão é uma pessoa estranha. Ele está tanto morto como vivo, né? E a partir disso, eu e você precisamos entender o seguinte: quando falamos do cristão, ele saiu da morte espiritual, foi regenerado, mas ele é chamado para morrer para aquilo que antes o matava. Agora, a Bíblia mostra que essa pessoa que foi vivificada, ela pode permitir que a morte se instale novamente. Dito isso, o tema da minha mensagem é uma pergunta: morto-vivo ou vivo-morto? O que é que você quer ser? Há um cristão que morre para si mesmo, mas ele experimenta a vida de Deus. Eu vou chamá-lo de morto-vivo. Mas a Bíblia fala de pessoas que vivem ou têm nome de que vivem, mas estão mortas. Esse eu vou chamar de vivo-morto. Eu quero não só falar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre cada um, mas depois nós vamos tentar concluir isso de forma prática. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se pergunte: o que é que nós temos que pregar? Qual a essência da nossa mensagem? Outro dia vi alguém falando: minha mensagem é de vida, não é de morte. Eu digo: impossível você pregar vida sem pregar morte. Em primeiro lugar, você tem que levar a pessoa a reconhecer o estado de morte, porque ela precisa da vida de Deus. Segundo, para que ela permaneça na vida de Deus, ela tem que viver morrendo para si. Porque se ela decidir viver para si, ela vai morrer para Deus novamente. Então não é um ou outro, são os dois. Agora, a questão é entender o processo. O que se busca primeiro e o que é que isso desata. Então eu gosto de dizer que eu prego morte para levar a vida. Enquanto eu vejo, infelizmente, alguns por aí pregando um tipo de vida que está levando muitos à morte. Vamos pontuar as coisas com clareza. Quando falamos do morto-vivo, aquele que escolhe morrer para viver, algumas verdades não podem ser ignoradas, dizem respeito à essência do evangelho apresentado por Jesus. No evangelho de Marcos, no capítulo 8, o Senhor Jesus, no verso 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, negar-se a si mesmo não é uma frase difícil de entender. Mas o que significa tome a sua cruz e siga-me? Ao longo de toda a minha caminhada cristã, eu tenho visto os cristãos a todo tipo de interpretação para tomar a cruz. Para alguns, tomar a cruz é ter que lidar com algum problema. E já vi gente, ainda num tom de humor, me apresentando a sogra, dizendo: pastor, eis aqui minha cruz. Né? Como se de alguma forma a gente pudesse falar que a cruz é algo circunstancial. Para que você entenda o que Jesus falou, você precisa da lente cultural daqueles dias. Jesus morreu numa cruz, porque a crucificação era uma das formas mais comuns de execução praticadas pelo Império Romano. Agora, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Por conta de todo o sofrimento e tortura que lhe foi infligido, ele não conseguiu levar a cruz o caminho todo. E a Bíblia diz que obrigaram um certo Simão Cirineu a carregá-lo. Mas por que é que os romanos impunham essa rota da vergonha, do camarada carregar a cruz antes da crucificação? Era uma maneira de admitir publicamente: minha vida está sentenciada, né? Ela terminou, eu estou sendo condenado à morte. Normalmente eram os criminosos que faziam isso. Então carregar a cruz significava admitir publicamente a sentença de morte. Talvez essa mensagem, tome a sua cruz e siga-me, poderia ser entendida em alguns estados dos Estados Unidos, na América do Norte, como: tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Tome a sua injeção letal e siga-me. No entanto, não era apenas carregar o meio através do qual se morreria, mas era admitir publicamente que se estava sentenciado à morte. Ou seja, eu e você saímos no estado de morte espiritual do pecado, vivificados por Cristo, com um chamado claro: morrer para nós mesmos. Não existe um evangelho que exclua a cruz de Cristo, que deve ser aplicado em nossas vidas. Eu tenho visto gente dizer: não, Jesus já morreu para que nós não morramos. Eu digo: não é bem desse jeito. Ele sofreu uma condenação que você não precisa sofrer. Mas segundo os Coríntios 5,14, fala com clareza: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: se um morreu, logo todos morreram. E os que agora vivem, por causa da morte dele, não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus está dizendo: você tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, não existe um evangelho onde você simplesmente vive para você da forma como você quer. Se não há autonegação, se não há cruz, não é o evangelho.
Mas olha o que Jesus diz na sequência, é isso que me deixa um pouquinho mais preocupado quando nós não entendemos isso e queremos viver de forma contrária. E diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Honestamente, eu levei tempo para entender esse versículo. Ele me parecia uma contradição. Porque a gente pensa em perder e salvar a vida sempre no sentido espiritual. Aí eu imaginava Jesus dizendo, peraí, quem quer salvar a sua vida, vai buscar salvação, perde. E que quem quer perder, está esculhambando, esse salva. Eu dizia, tem alguma coisa errada. Mas Jesus não está falando de perder ou salvar no sentido espiritual. Ele acabou de falar sobre você negar-se a si mesmo, tomar a cruz, admitir morte. Aí ele está dizendo, quem quer salvar a sua vida, quem quer escapar da cruz, quem quer fugir de um evangelho que significa autonegação, morte para si mesmo, vai dar ruim, ele no final é que vai acabar perdendo. Mas aquele que se dispõe a perder e aceita a cruz, esse vai salvar. Porque é aqui que a vida de Deus se manifesta. Quem está entendendo? Jesus fala a mesma coisa usando uma outra ilustração em João no capítulo 12, verso 24. É o princípio de que a vida brota da morte. Em João 12, 24, Jesus diz, em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando aqui, Paulo explica em 1 Coríntios 15, 36, ele diz, o que você semeia não nasce primeiro, não morrer, é vida que nasce da morte. Mas depois de Jesus falar que se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer é que vem a manifestação da vida, ele diz no verso 25 de João 12, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia ou aborrece sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aqui Jesus está falando a mesma coisa do Evangelho de Marcos. Mas ele fala, a disposição de perder aqui, garante ganhar por toda a eternidade. Ou seja, ele está falando sobre a vida que nasce da morte. Ele diz, se tentar salvar e não quiser morrer, vai perder. Mas se dispuser a morrer, vai salvar, vai ganhar com isso. E esse foi o Evangelho apresentado e proposto por Nosso Senhor. Essa foi a mensagem que os apóstolos nos pregaram. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versos 19 e 20, nós vemos Paulo dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. E diz aquilo que Cristo falou sobre tomar a cruz. E diz, eu admiti isso, eu decidi viver isso. Ele não está falando apenas da identificação na obra realizada, mas ele fala sobre um estilo de vida. A forma como agora vamos viver o Evangelho significa que eu e você precisamos não só nos apropriar de uma morte substitutiva que nos poupa de morrer, mas que nos permite morrer com Ele. Não no sentido da morte espiritual que nós merecíamos, mas justamente morrer para aquilo que nos matava, para preservar a vida que Ele tem nos oferecido. Quem está entendendo? Quando olhamos para a Escritura, o princípio de morrer para viver é muito claro. Quando eu considero esse paradoxo, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, de 10 a 11, que é o paradoxo do morrer e o viver. Ele diz assim, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ele não está falando de uma morte literal, mas ele está dizendo, nós precisamos trazer o morrer de Jesus para a vida dele se manifestar em nós. Aí ele continua, ele diz assim, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sempre entregue à morte, ele não está falando da morte física, porque essa não dá para ser entregue a ela sempre. Agora, se existe um morrer diário para a nossa carne, para nós mesmos, ele diz, nós estamos sempre entregues a isso. Com qual propósito? Para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Não existe como eu e você possamos de fato viver a plenitude do que Deus tem para nós, com o pacote completo de vida, sem uma decisão de morrer para nós mesmos. E nós precisamos escolher ser o morto-vivo, aquele que morre para viver. Porque tem muita gente decidindo viver para si mesmo, sem perceber que dessa forma ele está escolhendo morrer, voltar para o lugar de onde saiu. Há uma figura que me chama muita atenção no Velho Testamento, é quando Gideão lidera aquela tropa dos 300 homens escolhidos com os quais Deus o direciona. Ele tem uma estratégia interessante,
Todos eles iriam carregar uma espada e um vaso. Dentro do vaso havia uma lâmpada, havia uma tocha. É evidente que ela estava dentro do vaso e ela ficava escondida, e que na hora certa, quando os vasos fossem quebrados, elas iam aparecer de repente na escuridão. Muitos ficam discutindo a razão disso, né? Dizem que na verdade Gideão deu um blefe, porque normalmente eram líderes de tropas que tinham as suas tochas, e que ele vendeu a imagem que eram 300 tropas e não 300 pessoas. Mas a Bíblia fala de uma intervenção espiritual, não fala de algo que era mero golpe natural. Mas independente dessa visão a ser discutida, eu gosto de pensar nessa figura à lente do que Paulo nos ensina em 2 Coríntios. No mesmo capítulo 4, agora há pouco eu li os versos 10 e 11 para falar do morrer de Jesus no nosso corpo, se manifestando para que a vida dele apareça. No verso 7 de 2 Coríntios 4, um pouquinho antes, Paulo diz assim: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A Bíblia fala de nós como um vaso de barro. A excelência é o que está dentro, é a vida de Deus. E a única forma dessa vida se manifestar é quando nós quebramos o vaso. Há uma vida de quebrantamento, há uma vida de autonegação, há uma vida de morte para si mesmo, que ela não pode ser ignorada. O Evangelho nos proporciona bênçãos? Sim. Deus tem um pacote desde a criação que apresenta para o homem deleites que Ele quer que a gente usufrua? Sim, eu não estou tentando negar isso. Mas de alguma forma o Evangelho moderno tem se tornado cada vez mais antropocêntrico, colocando o homem no centro de tudo. Ele tem vivido para proclamar uma mensagem de deleite. É quase como se a essência de viver aqui com Cristo é que a gente seja abençoado e tenha tudo para se divertir, menos o próprio Deus. Então eu não quero ir de forma alguma a extremos e dizer que Deus não quer te abençoar em questões naturais. Mas eu gostaria de dar um tom nesse início de ano, de que há algo muito mais sublime, de que há algo muito mais elevado para que se busque, do que só as bênçãos naturais e terrenas. Paulo disse: é só para essa vida que nós esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Há algo maior e mais sublime do que tudo aquilo que Ele pode fazer numa esfera natural. Então não estou negando que Ele pode te fazer prosperar financeiramente, que Ele pode interferir na sua casa, que Ele pode te dar saúde, nada disso. Mas gente, nós precisamos pensar no Evangelho que proporciona mais do que isso. Quando Deus cria o homem lá no início, no Éden, o homem ainda não pecou, pressupõe-se, portanto, que ele está experimentando Deus na sua plenitude. E ainda que ele tenha livre acesso à presença de Deus, de alguma forma Deus disse: eu quero que você tenha outros tipos de alegrias e deleites. Então a Bíblia diz que Deus fez todo tipo de árvore frutífera, dizendo: pô, você pode comer de tudo, menos dessa. Havia restrição para uma única. Porque aquela única tinha restrição? Porque Deus disse: se você tentar avançar esse limite proibido, você vai tentar entrar num nível de prazer que vai comprometer o que você tem comigo. Então, eu permito que você tenha outros prazeres, desde que eles não concorram comigo. Deus não se limitou apenas à comida. A Bíblia diz que Deus olha para um homem sozinho e diz: quero que você tenha companhia, que você tenha alegrias no nível da sua alma e não só no plano espiritual. E a Bíblia diz que Deus decidiu fazer a mulher para o homem. Existe deleite nesse relacionamento, que não é só emocional, também é físico. E não existe absolutamente nada de errado quando usufruímos esses deleites, seja comida, seja o relacionamento íntimo do casal. Mas Deus foi muito claro quando decidiu visitar o casal todo dia, dizendo: mas eu não quero que vocês deixem de desfrutar a minha presença. De alguma forma, nós estamos sendo expostos a um Evangelho que exalta todos os outros deleites e cada vez menos diminui o deleite da presença de Deus, que só pode ser vivida quando decidimos negar algumas coisas que não são nem proibidas, que são até mesmo listas e permitidas, mas a gente toma uma decisão: não vou viver só disso, porque tem algo maior. Quem está entendendo? Bom, dito isso, eu quero falar daqueles que estão não no quadro do morto-vivo, mas estão vivendo como vivo-morto. Quando o Senhor diz: você tem nome de que vive, mas está morto, Ele está dizendo: dá para fazer pose, dá para ter um comportamento como se você fosse um crente sadio, sem na verdade ser. E quando Deus fala a respeito desse comportamento na vida desse povo da igreja de Sardes, algumas coisas que nós precisamos reconhecer. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus.
E diz, lembra do que você recebeu, ouviu e guarde. Significa que eles não estavam guardando aquilo que tinham ouvido desde o início. Você começa a ver no próprio comportamento a denúncia do que significa aquela morte se instalando. E diz, se você não vigiar, eu venho contra você. E aí quando ele diz, principalmente no verso 5, de algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, pressupõe-se que a maior parte das pessoas da igreja já estavam vivendo o evangelho comprometido. Já haviam se contaminado. Então nós precisamos entender que de alguma forma essas pessoas que têm nome de que vivem, mas estão mortas, são pessoas que começaram a comprometer os valores do evangelho e voltar às práticas pecaminosas que geram morte. Então, apesar de não ter comprometido completamente seu estado, já estavam no estado onde a necrose estava avançando, progredindo. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu percebo algumas advertências. E honestamente eu acho que isso não tem sido enfatizado o tanto quanto deveria, né? Cada vez menos nós ouvimos mensagens sobre quebrantamento, sobre autonegação, sobre morrer para si mesmo. Quase que o tempo todo o encorajamento é apenas Deus quer que você seja feliz, como se felicidade se resumisse mera e exclusivamente a questões terrenas. Salmo 16:11 diz, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Há algo na presença de Deus que bênção nenhuma, mesmo do próprio Deus, vai estar equiparada. Deus está dizendo, eu não tenho problema que você tenha isso, mas nunca perca aquilo que é mais elevado, nunca perca aquilo que é mais sublime, nunca perca aquilo que de fato te preenche e te realiza. Aí você olha para a história e você vê cristãos que não tinham nada, eram perseguidos e viviam profundamente realizados. Hoje em dia você vê crente que tem tudo e vive triste, deprimido, como se o evangelho não fosse bom o suficiente, quando ele não percebe que o foco daquilo que ele está buscando é que está distorcido. Então tem pessoas fazendo escolhas. Vamos para as advertências. Paulo, por 2 vezes, escrevendo a Timóteo, apresenta 2 advertências que merecem a nossa atenção. A primeira delas está na primeira epístola, a segunda que eu vou trazer está na segunda epístola. Na primeira epístola, 1 Timóteo 5, nos versos 5 e 6. O contexto, ele está falando das viúvas, quais deveriam ser sustentadas pela igreja. Ele está dizendo que aquelas que não tinham arrimo de família deveriam ser acolhidas, mas que as que tinham, as famílias deveriam sustentar. É uma orientação pastoral prática. Mas no meio disso vem um comentário. Paulo diz assim, aquela que é viúva de fato, não tem arrimo de família, e dizem, não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. E diz, o comportamento de alguém que está vivendo na dependência de Deus, persevera em orações e súplicas noite e dia. Agora olha o que ele diz. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ele simplesmente vai dizer, olha, presta atenção na que está se entregando a Deus e na que não. Na hora de você fazer a lista de quem a igreja vai cuidar. Mas ele não chama atenção para algo que normalmente a gente não para perceber. Ele fala de uma pessoa que persevera na oração e na súplica, noite e dia, em plena dependência de Deus. Porque não tem nada para extrair na dimensão natural de ninguém. Aqui não é nem mais a questão de prazeres, é de sobrevivência. Mas a Bíblia fala de uma outra que se entrega aos prazeres em vez de buscar Deus. E diz, essa mesmo viva, vida biológica, está morta espiritualmente. Ele está falando de gente dentro da igreja. Assim como Jesus, falando da igreja de Sardes, ele está falando de gente morta dentro da igreja. Agora, olha a advertência da segunda epístola. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Ele diz, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A maior parte das pessoas, quando lê a advertência bíblica sobre os tempos difíceis, ele imagina circunstâncias. Pastor, a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra, que existe desde o início da humanidade. A Bíblia fala de pestes, que existe desde o início da humanidade. Obviamente, Jesus fala no final dos tempos sobre o que é traduzido como o princípio das dores. Isso é uma alusão às dores de parto. Quando está chegando o momento da mulher dar à luz, as contrações começam e elas vão se tornando cada vez mais fortes e com períodos cada vez menores. Pressupõe-se que no tempo do fim as mesmas coisas sempre aconteceram, iam acontecer com mais intensidade em tempos menores. Mas,
Se por um lado há esse clara advertência do que vai acontecer no tempo do fim, nós temos hoje capacidade, por conta de todo o desenvolvimento, principalmente da tecnologia, de viver um estilo de vida hoje que é muito melhor do que antigamente. Gente, como é que Paulo viajava para pregar o Evangelho? Um nível de locomoção e transporte precário. Não era apenas a falta de conforto. Quando você pensa nos tempos que eles gastavam para se locomover pequenas distâncias. Eu às vezes viro à noite dentro de um avião com 1 ou 2 voos. Eu cruzo, né, o país do norte para o sul e dá tempo de estar num outro evento. E outra, não é só velocidade. Você vem no ar-condicionado, numa boa poltrona, com conforto, né? No meu caso já desenvolvi a arte de dormir sentado, né? E você simplesmente tem hoje uma facilidade de vida que não se tinha antigamente. Wesley, há poucos séculos atrás, viajava no lombo de um cavalo para pregar o Evangelho. Nossa vida hoje é muito melhor quando você pensa em termos de estrutura do que antes. Alimentação. A Bíblia diz que Pedro estava com fome, a turma diz, vamos preparar o almoço. Pedro diz, vou orar. Por que vou orar? Porque o almoço não era que nem hoje, gente. Quando a turma diz, vamos preparar o almoço, vamos matar o animal, esfolar o animal, né? Esquartejar o animal, limpar o animal, temperar o animal, acender o fogo. O processo de tudo era lento. E a quantidade de alimento que eles tinham era limitada. Hoje a gente tem abundância, tem facilidade. O povo antigamente com qualquer gripe morria. Hoje a gente tem um desenvolvimento da tecnologia que a medicina não está oferecendo só solução para enfermidades. Nós estamos podendo prevenir com o estilo de vida saudável, com o entendimento que temos. Ou seja, os tempos difíceis não eram necessariamente as circunstâncias. Olha a ênfase que a Bíblia dá sobre os tempos difíceis. Nós lemos o verso 1, agora vamos continuar. Verso 2. Pois, e agora vem a conclusão, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, preste atenção nessa, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Pedro diz a Timóteo, fique longe. Ele está dizendo, ei, não estou falando do ímpio esculhambado no pecado, não. Ele está falando, essas características e todos esses péssimos adjetivos vai se manifestar em gente dentro da igreja. O que ia ficar pior é o comportamento do ser humano, não necessariamente as circunstâncias. E tudo isso é sempre uma inclinação ao quê? A velha natureza, a carnalidade. E interessante que uma das características dadas aqui é, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não significa que todo tipo de prazer seja errado, ilícito ou pecaminoso. Mas essa paixão absurda, essa entrega o tempo todo por aquilo que é prazeroso no nível carnal, tem nos custado mais do que a gente imagina, tem impedido a transformação. Enquanto a humanidade segue avançando, evoluindo num monte de coisa, o comportamento piora. Alguns dizem, não, os bárbaros de antigamente não tinham educação. Nós temos como nunca houve, o comportamento humano segue piorando. Porque o que o homem precisa para viver transformação é morrer para si e viver para Deus. Mas quando o evangelho começa a manter só a aparência de piedade, vamos ter cara de crente, linguajar de crente, mas nega a essência da piedade, que é a morte para si mesmo, a tragédia está estabelecida. Agora, quando você pensa a frase, mais amigos dos prazeres do que de Deus, eu repito o que eu falei antes, Deus não está em momento algum dizendo que nós não podemos ter prazeres. O problema é que quando a pessoa quer estar mais para cá do que para lá. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então o camarada consegue passar horas maratonando seriado. Mas não é importante tirar horas de oração. Ele consegue passar horas se divertindo, mas não consegue gastar horas na palavra de Deus. É importante unir e festejar, e gente, vai chegando o fim do ano, a gente tem desculpa comer, comer, comer e comer cada vez mais. Mas a arte bíblica do jejum vem se tornando cada vez mais ignorada e esquecida. Porque nós estamos hoje obcecados por todo tipo de prazer, mas muito pouco obcecados por Deus. E sem o entendimento de que para entrar nesse lugar mais profundo, a necessidade de que você morra não só para aquilo que te mantinha totalmente morto no pecado, mas até para prazeres lícitos. Por exemplo,
O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 7, ele começa nos primeiros versículos dizendo que o casal cristão deve manter uma vida de intimidade física regular, frequente. Eu sempre brinco que ele está dizendo que tem que ter avivamento nessa área também. Mas quando chega o verso 5, ele diz assim, não vos priveis um ao outro. Não se neguem em relação à intimidade. Ele diz, a não ser. Aí vem a única exceção. Ele diz, por mútuo consentimento, por um pequeno período de tempo, para vos dedicardes à oração. Ele não está dizendo que para o casal cristão orar não pode ter intimidade. Mas quando ele fala de dedicar, ele está falando, se você quer mergulhar no lugar profundo da oração, às vezes você precisa dar uma pausa nos outros deleites, porque eles te desligam. Em agosto do ano passado, eu estava num desses períodos de jejuns prolongados que eu tenho decidido a manter frequente na minha vida. E um homem de Deus, eu diria que é um dos gigantes espirituais da nossa nação. A gente estava num evento junto, e como eram alguns dias juntos, eu não conseguia esconder dele que estava jejuando. Quando nos mandaram buscar no aeroporto, ele nos chamou para o almoço, falei, olha, eu posso sentar, mas não estou comendo hoje. Não, então deixa quieto, vai para o hotel. À noite nós comemos. Eu falei, olha, à noite eu também não vou estar comendo. Ele falou, então depois a gente combina. Aí estávamos no evento à noite, ele falou, amanhã vamos tomar o café da manhã junto. Eu falei, olha, eu sento com vocês, mas eu ainda não estou comendo. Ele olhou para mim e falou, você vai comer quando? Eu falei, na verdade nós não vamos comer. Eu posso sentar, posso conversar com vocês. Ele falou, então pelo jeito você está num jejum prolongado. Eu falei, estou. Ele falou, não quero ser invasivo. Quantos dias você já está? Eu falei, bastante. Ele falou, quanto tempo vai? Eu falei, vai longe. Ele falou, Subirá, eu preciso te fazer uma pergunta. Ele falou, não quero ser invasivo. Ele falou, tenta me dizer, porque ele falou, você talvez seja, e ele é bem relacionado, ele falou, você talvez seja uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. O que é que tem te atraído tanto a esse lugar? Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, minha resposta seria, eu quero poder, eu quero sobrenatural, eu quero ativar os milagres. Hoje, a minha resposta é outra. Eu falei, para explicá-la, eu vou te dar uma volta. Eu falei, algo interessante que acontece no jejum é a forma como o seu paladar vai ficando acurado pela própria limpeza, desintoxicação que o organismo passa. Então, por exemplo, quando você volta do jejum, ou mesmo se você provar alguma coisa no jejum, né, café, por exemplo. Café sem açúcar, ele vai ficando doce. E a sensação que eu tenho é que mesmo o expresso sem nada de açúcar, ele é doce a ponto de ficar enjoativo. Aí eu falei para ele, isso é algo comum quando seu corpo está passando por toda essa limpeza e desintoxicação, né? Então você volta de um jejum, as frutas são exageradamente doces. Mas de repente você olha um camarada jogando leite condensado na salada de fruta e dá vontade de voar no pescoço dele e gritar, ei, isso já é doce. Só que ele não sente mais o doce daquilo. Porque o consumo regular dele de açúcar deixou ele tão intoxicado e comprometido que ele não percebe. Então ele precisa de uma outra coisa, porque o que está lá não está mais sendo percebido. Eu falei, esse é o exemplo do natural. Espiritualmente, a sensação que eu tenho, que quanto mais a gente jejua, a gente se desintoxica dessas porcarias. E a gente começa a perceber a doçura, os deleites espirituais de uma forma como normalmente nós não percebemos. Falei, hoje, a percepção da presença de Deus, o entendimento da palavra, a sensibilidade ao mover do Espírito, as direções que Ele traz quando a alma está silenciada, quando a carne está morta, é uma coisa impressionante. E nessa hora você começa a entender o que é ser mais amigo de Deus do que dos deleites. Mas quando nós queremos ser mais amigo dos deleites do que de Deus, dos prazeres, nós não vamos viver a plenitude do que Ele tem. Quem está entendendo? A Bíblia está falando de gente frequentando a igreja, com o nome de que vive, mas está morto. Tá o Walking Dead versão gospel. A turma olha e está movimentando, está fazendo escolha, mas a morte está se instalando. E o pior, ela pode ser tão intensa que o leve ao lugar de onde ele saiu. John Owen, pregador de santificação dos séculos passados, dizia, Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Essa cabeça vive não admite membros mortos. E essas advertências precisam ser trazidas ao meu e ao seu coração. Bom, para terminar, além desse chamado de entender o que é escolha, o que eu e você precisamos de fato fazer,
Romanos capítulo 8, verso 13, quando eu falei no início de quem se inclina para a carne caminha para a morte, mas quem se inclina para o Espírito para a vida, eu acho que esse texto tem que ser lido dentro de um contexto. Eu já apresentei a visão do que é morrer para viver, que é o morto-vivo, do que é viver como morto, que é o vivo-morto. Mas de forma prática, o que é que eu e você precisamos fazer? Jesus fala de alguém que estava morto e reviveu. Então, a condição de quem não se converteu é de morte espiritual. Para quem sequer experimentou a vida, o que essa pessoa precisa? Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós começamos a pregar um evangelho que salva. Mas muitas vezes nós só falamos da fé. Jesus dizia, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele mandou que seus apóstolos pregassem o arrependimento e a fé. Então nós sabemos que essa pessoa precisa de arrependimento e fé. Agora, o que acontece com alguém que saiu daqui, foi vivificado, mas depois de vivificado, começou a necrosar. O seu comportamento passou a reproduzir o estilo de vida de antes. A morte começou a prevalecer e impedi-lo de provar dessa vida. Essa pessoa precisa de restauração. E há níveis onde isso pode acontecer. Para aquela igreja ele está dizendo, olha, consolida o que estava para morrer. Diz, você não morreu por completo. A necrose está avançando, está progredindo. Você pode não só fazer pará-la de avançar, mas você pode reverter o quadro. Como? Ele diz, arrependa-se. Mas há pessoas que voltaram exatamente ao lugar que saíram. Por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versos 19 e 20, a Bíblia diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, aí diz assim, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a Bíblia diz, alguém desviou da verdade, saiu da morte espiritual, veio para a vida. Mas em algum momento ele deixou de andar na verdade que propõe a autonegação. E ele se desviou, ele voltou para a morte. Ele ainda pode ser salvo, como foi salvo na primeira vez. A Bíblia diz, se alguém o converter, então esse desviado precisa de uma conversão igual a que aconteceu na primeira vez. Nós precisamos entender que é a única forma dele escapar da morte. Agora, não importa o quadro da pessoa, se é alguém que nunca converteu e precisa de conversão, se é alguém que converteu e precisa só de uma restauração, ou se é alguém que precisa de uma reconciliação, aquele nível de reconversão. Todo posicionamento que possa trazer vida, ele começa com arrependimento. A palavra arrependimento, no original grego, metanoia, ela significa mudança de mente, de atitude, de pensamento. Por exemplo, a gente citou o filho pródigo, que Jesus disse estava morto e reviveu. Está em Lucas 15, 24. Mas no verso 17, a Bíblia diz que o processo inicia quando? A Bíblia diz que ele caiu em si. Para dizer que ele caiu em si, significa que toda a bobagem que ele fez antes, ele estava fora de si. Assim como Pedro, quando negou Jesus, e a Bíblia diz o galo canta, ele lembra a advertência de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Significa que ele estava fora de si. É por isso que estava negando o Senhor. Então nós precisamos de uma consciência, reconhecer o nosso estado, então decidir mudar. Eu preciso da mudança, que sozinho eu não vivo, mas que me submetendo a Deus eu posso viver. Não há morte que prevaleça quando eu e você nos inclinamos à vida que Deus disponibiliza. Em Ezequiel 37, a nação está vivendo o pior período da apostasia da sua história. Eles estão dizendo, acabou-se a nossa esperança. É nessa hora que Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Tem uma mensagem sólida de esperança para comunicar à nação. Deus mostra um vale de ossos secos. Não era só um cemitério. Aqueles ossos estavam todos misturados, espalhados, sequíssimos. Aí Deus pergunta para o profeta, podem esses ossos voltar a viver? E o profeta gentilmente diz para Deus, tu sabes. Tipo assim, me arrisco a falar nada. O Senhor sabe tudo, eu não sei de nada. Mas o que ele está dizendo nas entrelinhas, não boto fé nisso não. Não boto minha mão no fogo por isso, só como é que isso vai voltar a viver? Mas aí Deus começa a dizer para eles, profetiza sobre os ossos.
começa a dizer: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos. E aí nós temos uma cena linda, extraordinária, de como aqueles ossos passam por um processo. Interessante esse processo, eu acho que ele nos ensina muito. A Bíblia diz que cada osso começa a juntar o seu osso, há uma ordem, né? Há uma estrutura, começa a aparecer tendões, ligamentos que vão manter, a carne começa a preenchê-los, a pele se estende, mas a Bíblia diz que depois se levanta um exército poderoso quando a vida é soprada. Agora, para que houvesse toda aquela vida, eles dependiam de um sopro externo, de algo que viesse de fora. Quando a Bíblia fala do cristão, ela fala de um recurso que é interno. Então vamos voltar no Romanos 8, para entender o verso 13, vamos começar no 9. E diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, na pessoa do Espírito Santo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que também ressuscitou os ossos da visão de Ezequiel 37, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Há um lugar nessa caminhada da vida espiritual, onde eu e você começamos a nos inclinar ao domínio do Espírito. Não é só o poder do Espírito, não são só os dons, não são só as manifestações, mas a capacidade dele de reinar sobre mim e sobre você. Jesus propôs um evangelho que, se eu e você não entendemos o que é a morte para nós não vamos viver. Como que você vira a face para alguém que te bateu nela? Como que você vira outra? Eu não consigo imaginar um crente dizendo: nossa, estava esperando o dia inteiro por essa oportunidade de levar um tabefe e expressar o amor de Jesus que espontaneamente brota de mim. Naquele momento você tem que decidir morrer para você. Quando Jesus disse: se obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Você decide morrer para você. E disse: se alguém quiser tomar a sua capa, entrega junto à túnica. Imagina que a capa é o casaco. Eles só estão querendo levar a parte de cima, entrega o resto. Como que nós vamos viver o evangelho de perdão que Jesus nos ensinou sem morte para nós mesmos? É justamente por não viver esse evangelho onde morre para si, mas buscar só o prazer, que a maioria dos crentes está que diz: não consigo viver isso. E sabe o que é o pior? Eles acham que viver isso é perda. Então eles ficam tentando se salvar. Não, eu tenho que viver um misto de evangelho que dê para eu curtir Deus e as coisinhas sem perder todos esses prazeres. Mas Jesus está dizendo: criatura, entenda que se você não quiser perder, você nunca vai salvar, você nunca vai ganhar. Ele diz: mas se você dispuser a perder, você vai ganhar. O que você precisamos entender é que santidade é não a carne, não é perda, é ganho. O que você precisamos entender é que entrar num lugar de perda não é perda, é ganho. Na cabeça de alguns crentes, perdoar é perder. Eu não vou lutar por aquilo que é justo, eu não vou me vingar, eu vou ser uma pessoa passiva, frouxa, estou perdendo. Não, você está ganhando. E se a mentalidade não mudar, nós jamais vamos viver plenamente a vida que Deus tem para nós. Mas isso é uma escolha. E cada vez que Deus nos chama um exame e diz: tem morte aí, cuida, porque se você não parar essa morte, o resto vai terminar de morrer. Mas ao mesmo tempo vê Ele dizendo: arrependa. Ele está dizendo: não estou te confrontando porque acordei hoje querendo implicar com alguém. Ele está dizendo: eu te amo tanto que eu não quero te perder, e eu vou lutar por você, o que for preciso e necessário. Basicamente ele está dizendo: eu não morri para você viver meio evangelho, um evangelho meia boca. Eu me entreguei para que você vivesse o pacote completo. Então você precisa entender a resposta completa para viver as consequências plenas que o evangelho pode proporcionar. Então ele está dizendo: se você está se perdendo, arrependa, arrependa e decida viver da forma correta. Pastor, eu acho que o necrosé inteiro, se converta novamente e volte-se ao Senhor. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Thomas Manton diz: cristãos mortificados são a glória de Cristo. A mensagem da mortificação
precisa ser resgatado. Mas eu e você precisamos entender que se busca dia a dia um lugar de rendição, de entrega, da prática das disciplinas espirituais, onde a gente começa a sabotar a própria carne e dizer: você não vai ter tudo o que quer. Você vai ter aquilo que é lícito, nas devidas doses, sem que você me faça tornar-me mais amigo dos deleites, dos prazeres do que de Deus. Há uma escolha a ser feita. Essa escolha requer posicionamento, requer decisão. Talvez nessa manhã, ao examinar, se diga: pastor, eu não estou vendo sinais de morte na minha vida. Que pelo menos fique a advertência de que a qualquer hora, se você não cuidar, ela pode começar a se instalar novamente. Mas se você quer ser confessado diante do Pai, se você quer um nome que não seja apagado, você tem que escolher viver vestido de branco. Você tem que escolher não se entregar às impurezas. Você tem que escolher valorizar os verdadeiros deleites que vêm da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Não há nada, nada, nada nesse mundo que se compare a esse lugar. Olhe para dentro de si mesmo. Se você ainda não tomou a decisão de converter-se, entregar a Cristo, hoje é um excelente dia para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Se você tem se afastado dele, se desviado e precisa reconectar, começar de novo, hoje é um excelente dia para que você tome essa decisão. Mas eu não quero parecer que Deus está oferecendo ajuda somente a esses que não se converteram ou precisam recomeçar. Muitos de nós precisamos avaliar se não há morte sendo instalada em alguns níveis. E precisamos entender que nós podemos fortalecer o que estava para morrer. Nós podemos impedir que o processo avance. Nós podemos mudar isso. E a minha oração é que nesse momento emocional de resoluções do início de ano, você possa decidir talvez viver como nunca antes, mortificação, autonegação, mas entender aonde isso te leva, numa dimensão de prazeres em Deus extraordinários. Não apenas escapar da condenação do inferno, que é o lucro que Deus nos deu. A capacidade de desfrutar de quem Ele é algo maior do que nós temos mensurado ou percebido. Então eu quero que você fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, se avalie, se questione. Sabe que há áreas da minha vida onde os prazeres, mesmo os lícitos e não só os ilícitos, estão sendo supervalorizados e ainda assim estão me roubando de algo. Algo do qual eu preciso me arrepender hoje. Pecados com os quais venho me tornando complacente, tolerante, passivo. Enquanto você se avalia e conversa com Deus, eu quero orar por você. Meu Deus, sua palavra foi anunciada, comunicada, mas nós precisamos de mais do que informação. Nós precisamos do auxílio do Senhor, nós precisamos da direção e da condução do Teu Espírito Santo. E nós clamamos isso nessa hora, não só para os que estão nessa reunião presencial, na vida de cada um daqueles que nos acompanham pela internet, seja essa transmissão ao vivo, até mesmo uma palavra gravada sendo assistida depois. Eu oro que o poder do Senhor os toque nesse momento. Eu oro que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Eu oro pelo Teu toque, eu oro por uma liberação dos céus. Eu oro por despertamento. Nós não clamamos apenas por hoje, aqui e agora. Nós não clamamos apenas pelos efeitos ao longo da semana, enquanto refletimos na mensagem que ouvimos. Pai, nós oramos por um ano de dedicação singular, diferenciada ao Senhor. Nós oramos por um ano de rompimento e crescimento espiritual. Nós oramos por um tempo onde muito mais do que as bênçãos naturais, possamos viver a plenitude da comunhão, da intimidade e do relacionamento com o Senhor. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Estende a tua mão, sopra teu fôlego de vida e ajuda-nos, Senhor, a usar os recursos da ação do Teu Espírito dentro de cada um de nós. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome mesmo. Em nome de Jesus. E eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2.
Nós vamos ler os versos 1 a 3, e antes disso, eu só quero fazer uma breve recapitulação daquilo que já falamos na semana passada. Lemos Isaías capítulo 6, e a gente destacou como o profeta Isaías, diante da revelação, de Deus, ele vê Deus assentado no seu alto sublime trono. Ele tem não apenas uma percepção da grandeza, da majestade de Deus, mas serafins, seres celestiais estão à volta do trono proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E diante dessa percepção gigantesca da santidade de Deus, o que Isaías enxerga, um contraste muito acentuado, é a miséria, a falha dele, a ponto de dizer: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a gente percebeu que essa expressão, chamada por Isaías de impureza, ela na verdade é apresentada nas Escrituras como pecado. Porque um dos anjos pega uma brasa do altar com uma pinça, com uma tenaz, põe na boca do profeta e diz: a tua iniquidade foi removida, o teu pecado foi perdoado. A partir dessa declaração de um pecado, de um departamento específico dos lábios, da boca, aquilo que, o tipo de pecado se comete com a língua, ou seja, falando, a gente destacou que a Bíblia apresenta pecados que são específicos da língua. Nós podemos falar de pecados que são familiares, quebram os princípios da família, relacionais, todo tipo de relacionamento, mas a Bíblia tem essa categoria de pecados da língua. No Salmo 39:1, o salmista diz: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Então, se há pecados da língua, esses pecados tanto devem ser evitados, como quando, se nós reconhecemos que já os cometemos, não evitamos, o processo de arrependimento, como diz Isaías, de se expor aos recursos divinos para a santificação, precisa acontecer na minha e na sua vida. E eu disse que seriam 3 domingos aqui de confronto, porque a palavra expõe a nossa realidade, a distância entre aquilo que somos e o que deveríamos ser, mas que a perspectiva deve ser correta. Ou seja, nenhum de nós deve sair desanimado pelo que ainda não alcançou, mas encorajado a ser trabalhado por Deus, corresponder com Ele e avançar para aquele lugar que Deus tem para nós. Por que é que Deus expôs o pecado de Isaías? Não foi para dizer: olha, infelizmente, por causa disso eu não posso te usar. Foi para poder aperfeiçoá-lo, para que então depois Deus pudesse falar o que o profeta ouviu: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta, agora aperfeiçoado, pudesse responder a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E aquela boca, antes tomada pela impureza, agora santificada, pôde se tornar um instrumento de Deus. Isaías se torna um dos maiores profetas, não só do Antigo Testamento, mas de toda a história da humanidade. Porque aquilo que já serviu ao pecado, como a nossa boca, a nossa língua, pode ser santificado e pode ser usado para a glória de Deus. E esse é o plano e o propósito de Deus para cada um de nós. Talvez não seja o tema mais popular ou mais empolgante, mas como Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. De tempos em tempos, orando, eu questiono: Deus, o que de importante nas Escrituras que a gente está deixando de lado? Aliás, terminei ontem um período de oração, intercessão em prol da igreja, 40 dias de oração e jejum, e a minha expectativa era chegar para esses 3 domingos só com mensagens de avivamento. Quando tentava convencer Deus sobre isso, Ele me disse: é que é avivamento, vamos limpar a casa, vamos arrumar aquilo que atrapalha o mover mais profundo, E Deus nos deu essa direção de não apenas refletir, mas a partir disso poder corresponder ao que Ele vai falar. Semana passada nós falamos de murmuração e insultos. Hoje nós vamos falar sobre maledicência e fofoca. Você preferiu o termo bíblico mais refinado, é mexerico. Semana que vem nós vamos falar sobre mentira. Eu tinha anunciado que seria mentira e calúnia. Já troquei a palavra calúnia por falso testemunho. Ela se repete um pouco mais na Escritura e eu creio que seja uma definição melhor. Na semana passada falamos de vários versículos que destacam a importância de controle na área da língua, e eu não vou lê-los todos, mas a cada mensagem eu quero apresentar algum que não falei antes. Em 1ª Epístola de Pedro, nós vamos ler já o capítulo 2, que vai ser o nosso ponto de partida, mas no capítulo 3, no verso 10, ele cita o Salmo 34, de 11 a 14, cuja essência da mensagem é: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Quantos querem amar a vida e ter dias felizes? O texto diz: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas.
Nós já vimos que Tiago destaca que todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém refrear sua língua, é varão perfeito. Praticamente quase todas as outras áreas vão refletir a ordem quando conseguimos refrear a nossa língua. Então nós precisamos entender o que Deus tem, né, para nós. E antes de falar de maledicência e fofoca, vamos partir de uma orientação bíblica clara. Primeira carta de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Quando o apóstolo Pedro fala de coisas que devem ser abandonadas, nenhum de nós vai discutir que isso tem que ser deixado de lado. Abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja. Ninguém vai relativizar e dizer, está tudo bem ser um cristão com tanto de maldade, com um pouco de engano, né, com inveja, com hipocrisia. Mas ele diz, bem como todo tipo de maledicência. Aqui ele diz não apenas que a maledicência tem que ser abandonada, ou seja, era uma prática antes da conversão, mas a gente vai ter que se livrar dela. Mas ele ainda usa a expressão todo tipo de maledicência. Porque pensa em algo que vai tendo desdobramentos. Aliás, quando a gente fala dos pecados da língua, eles se misturam muito. A gente vai fazer algumas definições aqui para tentar separar um do outro, mas eles se mesclam demais. Alguém me perguntou esses dias, pastor, qual a distinção de murmuração e maledicência? Falei, murmuração, que falamos semana passada, normalmente nós estamos reclamando de coisas, de circunstâncias, pelas quais deveríamos ser gratos a Deus. Maledicência, normalmente nós estamos falando de pessoas. Mas às vezes a prática de falar mal, ela também é o ato de murmurar e de reclamar, porque essas coisas, elas se mesclam. Mas quando você olha o chamado do apóstolo Pedro, por que é que nós temos que abandonar a maldade, engano, a hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência? Ele diz assim, como crianças recém-nascidas. Ele está dizendo, vocês nasceram de novo. Se você voltar alguns versículos antes, que é o final do capítulo 1, a gente foi direto para o início do capítulo 2, ele diz, por exemplo, no verso 23, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, quando nós somos gerados, naturalmente falando, entramos nessa vida, nós viemos de uma semente corruptível, herdamos uma natureza pecaminosa. Agora, quando nascemos de novo em Cristo, recebemos uma nova natureza. E essa vem de uma semente incorruptível. Aliás, o apóstolo Pedro vai falar na sua segunda epístola que nós nos tornamos participantes da natureza divina. E agora nós estamos nos despir do velho homem, o antigo comportamento, e nos revestir do novo homem, o novo comportamento, que reflete o que? A nova natureza. Então ele está apelando para uma experiência que foi produzida pelo recebimento da própria palavra de Deus. No verso 22 ele diz, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Então eles passaram por purificação, porque receberam a verdade da palavra e obedeceram, corresponderam. Ou seja, é indiscutível que essas pessoas nasceram de novo, foram regeneradas. Apesar dele dar um tom quase irônico no verso 3, se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Tipo, se foi mesmo verdade, se vocês realmente provaram a bondade de Deus nascendo de novo, então lembre que algumas práticas que eram anteriores a essa experiência não podem mais estar na sua vida. Você vai ter que abandonar, vai ter que se livrar disso. Ele não está dizendo que nenhum de nós se converteu sem, e nem tampouco que isso desaparece automaticamente. A eliminação dessa conduta, ela precisa ser intencional. Né? Ele termina a última frase do verso 25, antes de falar o que falou. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. O mesmo evangelho que anuncia o perdão dos nossos pecados, a remoção da condenação, também proclama para mim e para você mudança de conduta e mudança de comportamento. A gente já falou semana passada, eu repito, temos uma experiência de santificação inicial na conversão, mas existe uma experiência de santificação progressiva posterior à conversão. Segundo aos Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo diz que nós temos que aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Aperfeiçoar a santidade significa abandonar o pecado, deixá-lo de lado, inclusive os pecados da língua. Ou seja, precisamos de santificação nessa área também. E o apóstolo Pedro chama isso de crescer para a salvação. Ele diz, já que agora vocês são crianças recém-nascidas, e ao usar essa expressão ele está dizendo, não se espera grande maturidade espiritual de alguém que acabou de converter.
Mas o que se espera é que essa criança chore pelo leite, anseie pelo alimento, porque o alimento vai fazê-la crescer. Então, evidentemente, nós temos que ser pacientes, porque transformação é um processo. Mas todo crente precisa ter um tamanho anseio pela palavra, a ponto de permitir que essa mesma palavra que ele deseja o faça crescer para a salvação. A salvação não é ato consumado. Aquilo que começou está em desenvolvimento. Nas palavras de Paulo aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, o que envolve abandonar a prática da maledicência, porque isso é apresentado nas Escrituras, eu quero deixar claro, como pecado. E se é pecado, não pode ser tolerado. Porque de alguma forma certas práticas a gente diz, não, isso aqui é horroroso, não podia estar na vida do cristão. E outras a gente relativiza a ponto de defender e ficar um pouquinho mais confortável, né, com a presença delas na nossa vida. Então eu quero destacar em primeiro lugar o problema da maledicência, apresentá-lo como pecado, algo que é uma questão de caráter, que não pode ser parte da nossa vida. Depois vamos ampliar um pouquinho mais o assunto, falando a respeito de como agir com os maledicentes, porque a Bíblia fala disso. Não adianta apenas eu e você vencermos o nosso problema. A gente precisa saber lidar com gente que ainda não venceu deles, para só depois falar da fofoca. Mas o que eu vou falar no meio sobre como lidar com os maledicentes, vale para as duas coisas. É para o maledicente e para o fofoqueiro ou o mexeriqueiro. Pastor, não é muito fina a linha entre uma coisa e outra? É. A diferença é a desculpa que cada um dá. O maldizente, ele admite que está falando mal mesmo de alguém. O fofoqueiro, às vezes, ele diz, não estou falando de ninguém, só estou contando as coisas. Tipo assim, só estou passando um fato, faça você o juízo que quiser. Então, às vezes, ele tem uma desculpa de tipo, eu não quero depreciar. Mas a verdade é quando você expõe certas situações que não precisavam ser expostas, você está levando as pessoas a fazer mau juízo, né, dessas outras. Mas como a Bíblia fala tanto de um como de outro, eu vou separar os dois assuntos. No meio, eu vou falar sobre como agir, né, com o maldizente, mas isso também serve para o mexeriqueiro, como é a linguagem bíblica. Então vamos para o problema da maledicência. Em primeiro lugar, Tiago capítulo 4, 11, diz assim, irmãos, não falem mal uns dos outros. O texto é claro, é direto. Não precisa discutir, não precisa de interpretação, não precisa de nenhuma análise profunda. Aliás, você pode repetir comigo, diga, não falem mal uns dos outros. Curioso que ele está dizendo, irmãos, ele não está falando, olha, isso é um problema de quem não tem Jesus. Porque a gente já se converteu com esse problema. Alguns de nós crescemos em lares onde havia uma estrutura de entendimento bíblico. Eu tive esse privilégio, né? Não se ouvia falar mal dos outros dentro da minha casa. A gente foi instruído sobre isso. Nem todos tiveram o mesmo bom exemplo que eu tive. Alguns cresceram, na verdade, tendo um péssimo exemplo. Mas eu descobri que mesmo quem foi ensinado sobre o que é certo, teve bom exemplo, descobre que a maledicência tem uma outra raiz, é a sua natureza pecaminosa. E a inclinação a cometê-la está dentro de todos nós. Então alguns, né, vamos ter que simplesmente lidar com um tipo de história, outros com outros. Mas a orientação bíblica é antiga, porque naquela época os problemas eram os mesmos de hoje. Aliás, você pode olhar, Tiago está falando cerca de 2.000 anos atrás, você pode voltar mais de 3.500 anos atrás, né? Na época, por exemplo, ali de Moisés, ou mesmo antes de Moisés, o início dos registros bíblicos, e você vai perceber que problemas como esse já eram cometidos desde o início da humanidade, porque tem a ver com a natureza. Mas Tiago não para aí, ele diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Eu vou ler o verso 10 e 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Então, em primeiro lugar, nós temos uma ordem clara de não falar mal dos outros. E se é uma ordenança bíblica, e a definição bíblica de pecado, 1 João 3,4, é que o pecado é a transgressão da lei. Desobedecer à lei divina e falar mal é pecado, né? Maledicência é pecado. Não é apenas um mau hábito, não é apenas algo que atrapalha relacionamentos, né? Ele fere a essência da nossa relação com Deus. É tratado como pecado. Além de ser uma quebra direta, uma ordem de não falar mal, é a desobediência também de um outro aspecto. Porque eu e você não somos apenas ordenados a controlar nossa língua a ponto de não falar mal. Nós somos também orientados a falar bem. Não só orientados, é uma ordem. Lucas capítulo 6, verso 28, Jesus no Sermão do Monte diz, bendizei os que vos maldizem. Ou seja, eu não apenas me abstenho de falar mal, eu preciso aprender a falar bem.
Tiago capítulo 3, eu li isso semana passada, do verso 2 ao 8. Eu quero repetir só o 7 e o 8, e eu vou ler até o 12, Tiago 3. A Escritura diz, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Eu acho impressionante a capacidade do homem de domar os mais distintos animais. Uma coisa é você pensar no cachorro, que a gente convive bem, né? Mas você olha desde a antiguidade, o homem domando os cavalos. Já tive lugares como na Tailândia, eles domam os elefantes e às vezes usam como montaria. Né? Lugares como a Índia, que você vê os encantadores serpentes, consegue com música ter controle. Né? Em parques temáticos ao longo do mundo, você vê os animais marinhos, orcas, golfinhos sendo adestrados. E a capacidade do homem de domar os animais é incrível. Mas Tiago diz, mais a língua. Homem nenhum consegue domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Alguns, além do veneno da língua, ainda correm para fora no canto da boca. Mas o texto continua e diz assim, com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Você pode repetir comigo? Isso não deveria ser assim. Tiago continua perguntando, por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A mesma boca não pode produzir bênção e maldição. Pastor, então só vou não amaldiçoar. Não, você não pode só não amaldiçoar. Você tem que abençoar, você tem que bendizer. Não apenas a Deus, mas falar bem. Né? Bem dizer no sentido de abençoar, não, né? Louvor no sentido de exaltação como culto às pessoas. É uma ordem bíblica. E a maledicência, ela quebra a proibição de falar mal e ela violenta a ordenança de falar bem. Então dá para chamar de um pecado duplo. Né? Com a mesma coisa você conseguiu quebrar 2 mandamentos. Agora, a questão não é se eu e você temos que lidar com a maledicência. É quanto ainda temos que lidar. É quanto disso ainda tem dentro de nós. Não significa que eu e você não tivemos nenhum tipo de mudança, né? Mas Tiago, antes de falar da língua, no capítulo 1 e no verso 18, ele fala que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Está falando da experiência de novo nascimento. Quando chega no verso 21, ele diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Né? Ele está falando de uma palavra que já nos regenerou, mas que agora tem que ser acolhida, não no nível do nosso espírito, onde ela entrou como semente incorruptível, gerando a nova natureza, mas agora ela tem que ser acolhida e abraçada para restaurar nossa alma. Vai mexer nas nossas emoções, na nossa vontade, na maneira de pensar. Por quê? Ele falou que ainda existe acúmulo. Algumas versões traduziram isso como vestígio de maldade. Quando eu e você nos convertemos, né, a gente pode olhar e muito do mal que esteve presente na nossa vida foi arrancado, graças a Deus. Mas normalmente ele deixa vestígio. É impressionante como os peritos criminais conseguem, pelos vestígios da cena do crime, às vezes conseguir saber que tipo de crime foi cometido. Então, se tem uma parede furada de bala, sabe que uma arma foi disparada. Dependendo a angulação, sabe a altura do disparo. Dependendo da profundidade de penetração da bala, a distância que estava. Porque às vezes o vestígio, ele denuncia o crime, não está mais lá. Mas ele dá para saber o que aconteceu. E alguns de nós temos marcas e vestígios de coisas que já não estão presentes na nossa vida, mas que ainda, enquanto vestígio, tem que ser tratado. Então, acúmulo de maldade. Alguns de nós já não falamos mal como falávamos antes, mas às vezes ficamos naquela compensação. Já não é como antes, mas ainda temos coisas a ser tratadas. Esse assunto da maledicência, talvez de todos os pecados da língua que estamos destacando aqui, é uma das coisas que Deus mais fortemente, né, procurou trabalhar no meu coração, me fazendo entender se é uma questão de caráter. Em 2001, lembra exatamente o ano, né, porque foi pouco tempo depois daquele atentado terrorista das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que aconteceu em setembro de 2001. Então isso, né, aconteceu depois da metade da segunda quinzena de setembro, ali até o começo de outubro, alguma coisa assim. Eu tive um desafio na área de
de saúde, que eu tive um problema antigo, que quase não se ouve falar hoje em dia. Na época que eu tive, há 24 anos atrás, já não era tão comum, né? Eu lembro quando fui conversar com o médico, tentando descobrir o que estava acontecendo com a minha perna, eu falei para ele, a avó da minha esposa diz que é erisipela. Ele falou, se a avó da sua esposa disse, porque elas têm um poder de diagnóstico melhor que o nosso, que a gente quase não vê isso hoje. Eu lembro que eu ri da conversa dele. Mas ele basicamente me explicou, falou, Luciano, a erisipela é uma bactéria, normalmente entra por alguma ferida, provavelmente no pé, porque você tem algo que está acontecendo aí na perna. Ela se manifesta no momento de baixa imunidade do corpo. Mas, em essência, o que ela provoca? Duas coisas. Primeiro, uma febre localizada intensa. Não é em todo o corpo, mas naquele lugar é absurda a mudança de temperatura. Segundo, ela mexe principalmente na circulação sanguínea. Então, a pele fica inchada, as veias parecem estar todas afetadas. Eu não podia ficar de pé. Porque o lugar vai ficando tão dolorido que quando você fica em pé e o sangue desce para a perna com um pouco mais de força, a dor era insuportável. Eu cheguei a ficar 3 semanas numa cama, levantando uma única vez, né, ao dia, para numa única ida, com um só sofrimento, fazer tudo que precisasse no banheiro, né, de necessidades a banho, era um sofrimento. Na primeira semana ainda fiquei me dando alguma desculpa, vou ter um tempo fora da correria, vou aproveitar isso orando. Mas pensa num céu que estava fechado, de bronze. Pensa na oração que não fluía, leitura bíblica que não rendia. Chegou uma hora eu falei, não, vou ler os livros que eu preciso estudar, aprender. Também não fluía. Com uma semana eu desisti da parte espiritual. Falei para minha esposa, pede para os amigos subirem, porque na época era pesado, televisão e videocassete. Vou para o entretenimento. Não achava que aquilo ia durar tanto tempo. Quando entrou a 3ª semana, eu não aguentava mais nem ver filme. Aquilo estava um tédio, sem contar o sofrimento. Eu lembro quando entrou a 3ª semana, eu comecei a orar. Falei, Deus, até hoje, todo tipo de enfermidade, situação, desafio no corpo que eu lido, a gente enfrenta, não só com medicação, com oração e fé. Né? Para você ter ideia, o médico me informou, falou, Luciano, não é qualquer antibiótico que resolve isso. Ele falou, penicilina, por exemplo, que na época ainda se usava, já não tanto. Ele falou, não vai nem cócega. Eu lembro que na época ele fez uso de um antibiótico, que era o cipro, que eles estavam usando naqueles outros ataques terroristas biológicos que apareciam traques nas cartas. Né? Ele me disse o seguinte, nós vamos entrar coisa pesada, mas nada estava fazendo efeito. E eu estou ali desabafando com Deus. Falei, não estou entendendo o que está acontecendo, não estou entendendo porque eu não resolvo isso nem com medicamento, muito menos com oração e fé, que é a minha maior ferramenta. Não estou entendendo por que a parte espiritual não flui. Eu estava ali só me queixando com Deus. Tem hora que a gente não sabe, chama de oração ou choração. Né? E eu estava naquele momento, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito clara. Ele diz, você está sendo ferido por um ataque maligno, porque você mesmo deu brecha e lugar a isso. Eu levei um susto. Eu falei, eu dei brecha. Como é que eu não sei? O que é que eu fiz? E o Senhor falou para mim, você abriu uma porta, rompendo sua proteção pelo pecado da maledicência. Primeira coisa que eu pensei, então metade da cidade tinha que estar de cama. No mínimo, para ser generoso, metade da cidade. O Espírito Santo na hora falou, metade da cidade não tem a luz da palavra que você tem. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Cada um de nós vai ser cobrado, aliás, estou aumentando sua responsabilidade nesses domingos, de corresponder com Deus. E eu falei para Deus, que pecado exatamente de maledicência sempre foi uma coisa que a gente procurou cuidar. E Deus me trouxe à tona claramente uma situação que a gente estava lidando no contexto da liderança da igreja. Tínhamos algumas situações a serem resolvidas. Semana passada, quando falei de murmuração, eu citei Atos 6. Com o crescimento da igreja, sempre há desafios e ajustes. E algumas viúvas começaram a ser esquecidas, isso era fato. Ninguém inventou o problema, estava lá. O que as pessoas inventaram foi o motivo do problema. Os helenistas começam a murmurar contra os hebreus, como quem diz, se a gente falasse hebraico, fosse da mesma cultura como eles, não estaríamos esquecendo. Ou seja, o problema não era a incapacidade de atender todos. Naquele momento para eles isso é preconceito. E algumas coisas começam a ter dano. Nós tínhamos alguns problemas reais e algumas reações que precisávamos cuidar, como os apóstolos levantaram para resolver. Mas não havia acordo na liderança. E eu lembro que eu me dirigi ao nosso líder principal e falei, vou falar só com você e não na frente de toda a equipe, algo que eu entendo que talvez você não esteja vendo e que as suas decisões não estão cobrindo isso. E o problema só vai piorar. Eu falei, então, vim sozinho, só eu e você, e não vou falar disso para mais ninguém. Na próxima reunião,
ele abre o assunto e diz, Luciano me procurou com preocupações, que eu acho que toda a equipe tem que saber, e não é só eu. Ele não quer me expor, mas ele acredita que eu estou agindo errado, e eu quero que ele fale com vocês. A partir do aval dele, falei, você tem certeza? Ele falou, sim. Eu abri para toda a equipe. O problema, minha esposa disse, você não precisa estar certo para ganhar a discussão, você só pode ser bem persuasivo, bem argumentador. E eu convenci todo mundo do ponto de vista. Mas ele queria que eu abrisse para simplesmente dizer que nós não pegaríamos o meu caminho. O problema é que todo mundo ficou com o meu argumento. Então, quando a reunião terminou, a gente continuava as reuniões extraoficiais, conversando entre a gente. Quando Deus falou que aquilo era maledicência, eu falei, pera. Eu falei só com ele, não falei na frente de todo mundo. Eu abri para os outros que ele mandou. E o que eu estou falando agora com os outros não é nada que ele não saiba. Deus me disse, tem 2 tipos de maledicente, o falso e o honesto. Você é honesto. Mas ainda está cometendo a maledicência. O que precisava ser tratado na reunião foi, você continua fermentando todo mundo. E naquele momento, Deus me fez uma pergunta. E foi isso que me quebrou. Se você tivesse que colocar no meu lugar e enviar o seu próprio filho à terra para salvar a humanidade, que tipo de pai adotivo você escolheria para ser um espelho para o seu filho? Quais características você esperar nele? Puxei a folha de papel e comecei a escrever. Não deu uma coluna, fiz a segunda, fiz a terceira. Tudo quanto é bom adjetivo que você imaginar, eu tentei nomear naquele pai, porque eu pensei, se fosse para ser pai do meu filho, eu já seria exigente. Mas eu, pensando como Deus, o padrão tem que ser completo. Eu enchi 3 colunas numa folha só, numa página só, de adjetivos. E quando eu terminei, falei, eu acho que isso aqui estava bom. Eu não sabia para onde ia a conversa. Foi nesse momento que o Espírito Santo falou comigo, vai lá para Mateus capítulo 1, e vai ver a minha lista a respeito da pessoa que eu escolhi. Eu fui para Mateus 1, 18 e 19, que eu quero ler com você. A Bíblia diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Tudo que a Bíblia diz sobre José cabe em 2 descrições, 2 adjetivos. Justo e alguém que não quis infamar, ou difamar, ou falar mal de Maria. A Bíblia diz que estão noivos, comprometidos um com o outro por casamento. E daqui a pouco José descobre que Maria está grávida. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça dele foi obra do Divino Espírito Santo? O maior milagre da humanidade está acontecendo logo comigo. Primeira coisa que ele pensa é que Maria foi infiel. Ele não vai sustentar o compromisso, casamento cancelado. Mas se José abre a boca e expõe, essa mulher está grávida, não fui eu, de acordo com a lei de Moisés, Maria teria que ser apedrejada. Ele podia pensar, fez mal para mim, eu acabo com a sua vida, miserável. O que muitos fariam. Aliás, por menos do que isso, nós já fizemos coisas piores. Mas a Bíblia diz, porque ele era justo, caráter. Ele diz, eu não preciso difamá-la. É só não entrar nessa relação. Ele também não age só por impulso. A Bíblia diz que enquanto ele está ponderando as coisas, o Espírito Santo diz, ei, agora Deus vai visitá-lo, explicar, dar o outro lado da versão, dizer o que ele deve fazer. Mas até que ele entenda, ele já tinha um posicionamento. Eu não falo contra essa mulher. E Deus me disse, tudo o que eu precisava em alguém que seria o espelho para o meu filho, era um padrão de caráter, que não difame ninguém, nem quando acho que tem motivo. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Eu nunca tinha olhado para isso como um traço de caráter tão importante, tão necessário. O que é que se espera de mim e de você, meu querido? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12, 20. Pois tenho receio de que, indo eu até aí, não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los. Epístola onde está trabalhando o aperfeiçoamento da santidade. E diz assim, que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho, tumulto. Todo o resto a gente iria, encrenca. Mas por que a gente aceita a presença da difamação no nosso meio? Como se fosse algo que deveria ser encontrado nas nossas vidas. Gente, pecado, falta de caráter, gera não apenas desconexão na comunhão com Deus, problema com os irmãos por corpo de Cristo, mas qual as consequências? Até que ponto insistir nesse pecado pode nos levar? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. A frase não se engane, ele está falando para os crentes.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. O problema nunca foi o passado. Ele diz, mas vocês foram lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O problema não é se no passado você foi roubador, se você foi imoral, se foi idólatra, se foi bêbado, se foi avarento. A questão é, depois da conversão, vai se manter nesse lugar? Vai voltar para isso agora? E no meio da lista, ele coloca os maldizentes. Ou seja, eu e você precisamos olhar para isso com seriedade. Enquanto a gente fica tentando justificar e dizer que não é tão sério, não é tão problemático, não é tão pecaminoso, não tem consequência, nós não vamos vencer nessa área. Os maledicentes não fazem mal só aos outros. Eles estão fazendo mal a si mesmos. Provérbios 13:3 diz, quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Então, ele não está gerando problema só para os outros. Ele está trazendo uma desconstrução para a sua vida espiritual, não só relacional. Quando me recuperei da erisipela, e foi muito rápido depois do arrependimento, eu fiquei com uma cicatriz que eu vou lembrar para sempre do assunto. Porque a febre localizada, como eu disse, era tão forte que minha pele necrosou, queimou de dentro para fora. Então, o organismo precisou repor no local específico toda a pele. O médico que estava me acompanhando falou, não tome sol, isso é pele nova de bebê, vai reagir diferente do resto. E eu ficava de bermuda na sombra, sem perceber que o mormaço teria o mesmo efeito. Nos primeiros dias ele já olhou e falou, cara, você está expondo isso. Não, eu estou na sombra. Ele falou, mas você está sendo afetado pelo calor. Você tinha que estar enfaixando, protegendo isso até recuperar bem. Vai ficar manchado. Ainda dá tempo de reverter, porque está pouco, começou. E recomendou a pomada. Falei, não, doutor, não precisa preocupar com isso, não. Você não tem noção do como essa minha canela é escura. Quando eu saio de bermuda, todo mundo fica olhando o que é aquilo. E eu tenho um lembrete para o resto da vida. Não entregue a sua língua à maledicência, nem que seja honesta. Vamos avançar. Pastor, quando a gente aprende o que o senhor aprendeu e começa a não entregar a nossa língua, mas temos que lidar com gente que não entendeu isso. Então vamos falar sobre como agir com os maledicentes. Primeiro conselho bíblico. Afaste-se deles. Eu não sei se a gente chama de conselho ou ordenança, que tem mais peso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 9 a 11. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Diga comigo, não se associar. Ele continua e diz, refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. E eu e você fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Não dá para simplesmente dizer, a gente não tem nenhum tipo de contato. Olha o que ele diz. Mas agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, tendo passado pela experiência do novo nascimento, for devasso, avarente, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. A ideia de evitar a pessoa não é descartar quem tropeçou. Se você pegar o conselho que Paulo dá nas duas epístolas, ele vai falar sobre pessoas que precisavam ser isoladas pelo pecado que cometeram. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que eles precisavam de um processo de disciplina, mas ao mesmo tempo não poderiam ser consumidos por excessiva tristeza. Então, se você pega o ensino de Paulo, além da epístola aos Coríntios, ainda vai dizer, trate como irmão, não como inimigo. Mas havia uma medida que visava levar a pessoa a refletir sobre os seus atos e poupar. Porque quando você deixou de ser influência e insiste no contato, provavelmente você vai acabar sendo influenciado. Então, nós precisamos entender que é uma orientação bíblica clara. Afaste-se deles. Porque, entre outros motivos, algo que a Bíblia nos ensina é não alimentar o fogo da maledicência. Provérbios 26, versos 20 e 21. O texto diz, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, infamador, quem produz má fama de alguém, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. Então vamos pegar aqui vários tópicos abordados no mesmo assunto. Difamação, discórdia, briga e discussão. Em outras palavras, ele está dizendo, se você ficar botando lenha para o fogo, carvão para as brasas, o fogo não apaga nunca. Pelo contrário, você alimenta. Então, o que a Bíblia nos orienta é não alimentar o fogo. Em vez de alimentar, extinguir. Como? Em primeiro lugar, nós não podemos dar ouvidos.
Paulo escreve a Timóteo e diz, não dê ouvidos a fábulas profanas de velhas caducas. Gente, se fala bobagem desde os tempos antigos. E alguém que não tem controle sobre o que sai da boca dos outros pode ter controle sobre o seu ouvido. Porque alguns de nós não estamos pecando com a boca, mas estamos pecando com o ouvido. Por quê? Se a gente não ouvir quem quer falar mal, a coisa acaba. Mas o problema é que nós damos ouvido. E depois da ouvido, a gente passa para frente. E aí a gente peca com a boca. E o quem nos ouve, peca com o ouvido. E depois ele vai pecar, e o fogo, ele vai se retroalimentando. Na verdade, quando a Bíblia fala para não se associar, não é só não ouvir, porque a gente poderia estabelecer limites. Isso você não fala, mas eu até convivo. Mas a Escritura, ela nos mostra que o convívio com pessoas cujas práticas são questionáveis se torna cumplicidade. Então a gente não deve dar ouvido, a gente não deve andar junto. Daqui a pouco vou falar sobre isso no mexerico, mas a Bíblia mostra que nós temos que repreender a pessoa que está no erro. Não repreender também a cumplicidade. Agora, quando você pensa nesse desenho, gente, me explica como é que justifica o que nós fazemos hoje, porque problema de relacionamento existe desde sempre, gente. Só que o problema hoje é que nós vivemos dias de globalização com um mundo que está totalmente virtualizado. Agora, me ajuda a entender qual o sentido de eu e você, como cristãos, ficar dando atenção a maledicência e fofoca por meio de posts nas redes sociais, por meio de vídeos no YouTube, notícias de sites. O pior é que os crentes têm desculpa para isso. Eu lembro de uma reunião que eu cheguei de pastores e fui participar de uma conversa e estavam falando mal de outros ministros que não estavam ali. Falei, gente, vocês já vão começar pecando? Não, a gente chama isso aqui de atualização ministerial. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que ser descontextualizado. Me parece que Jesus era bem contextualizado. Quando alguém foi comentar com ele, o senhor está sabendo do sangue daquelas pessoas que Pilatos matou, misturou com o sacrifício deles? Jesus estava a par. Ele diz, não pense vocês que eles eram mais pecadores que os demais. Se vocês não se arrepender, vão perecer de igual modo. Jesus responde, e aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé? Então parece que Jesus lia o jornal da época. Ele estava contextualizado. Eu não estou falando de você isolar, mas existe hoje uma pressão, gente, que nós temos que controlar tudo e falar de tudo. Toda hora as pessoas me cobram. Está sabendo de fulano? Não vai se posicionar? Falei, gente, eu lá sou o xerife do universo, que tem que ficar agora vigiando a vida de todo mundo. E não é só vigiar, investigar. Porque como é que você se pronuncia sem ouvir todos os lados? Né? Então, assim, hoje existe uma tendência, uma pressão de que a gente tem que falar. E nós estamos cometendo um outro erro. Atos capítulo 17, e a Bíblia não inseriu essa informação na Escritura à toa, ela fala o seguinte sobre o povo de Atenas. Gente de alto nível cultural, ok? Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Dizer e ouvir. Porque um está falando, o outro está ouvindo. Se não tiver essa mescla, a fofoca não se espalha, a maledicência não se cria. E às vezes nós ficamos justificando, não é atualização. Até que ponto a gente precisa de tanta informação? E por que tanta ênfase só naquilo que é ruim? Com tanta coisa boa para falar? As pessoas às vezes me falam, pastor, viajando por aí, o senhor deve ter visto muita coisa ruim. Eu falo, vi, mas vejo muito mais coisa boa do que ruim. Por que a gente não foca em falar delas? Por que a gente não passa para frente boas notícias? Né? Por que a gente não coloca a nossa língua a serviço do reino de Deus? Então, nós precisamos de entendimento. Enquanto a gente fica justificando que isso é atualização, informação, é quase como se fosse consumir notícia, nós estamos equivocados. Porque outro dia um me falou, não, pessoal, atualização. Isso aqui é tipo assim, fofoca evangélica. Falei, tem adultério evangélico? Ele falou, não. Falei, tem homicídio evangélico? Não. Eu falei, mas agora você pega um outro pecado e justifica que esse pode ser a nossa versão? Então deixa eu te dizer algo, querido. Quando você consome esse tipo de conteúdo na internet, você é cúmplice. O pior, dá engajamento. Até quem entra para tentar ser crente, vou falar contra. Né? Meu amigo, deixa eu te dizer algo. Não é inteligente seu comentário, engajamento, melhora o algoritmo e vai promover mais ainda aquilo que você está atacando. O conselho bíblico é, se afasta, não associe, não dê ouvido, vamos apagar esse fogo. É bem mais simples, quem está entendendo? Além disso, não retribua a difamação recebida. Porque eu conheço gente que normalmente não fala mal, até falarem dele. Aí a pessoa diz assim, não, mas agora fulano começou, tem que me defender. A pergunta é, será? Jesus disse, eu citei antes Lucas 6, 28, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam.
Tudo que você precisa é aprender a falar bem e orar. Eu lembro de um episódio específico. Eu estava num evento e eu falei publicamente, falei bem de uma pessoa. E o que eu falei é verdade. A pessoa era louvável naquilo que eu falei. Mas alguns pastores me procuraram depois e falaram, olha, nós estamos bolados. Ou você é crente de um jeito que nós não entendemos, ou você é um falso. Eu falei, por quê? Ele falou, a gente sabe que você sabe que fulano tem falado mal de você. Eu falei, que tem a ver uma coisa com a outra. Eu falei, o que fulano faz revela quem ele é. O que eu faço revela quem eu sou. A gente tem que escolher. O que eu falei sobre essa área específica é mentira. Vocês conhecem ele? Não, é verdade. Eu falei, então ele tem que ser louvado por isso. A outra parte, eu prefiro ficar quieto, já que não dá para falar bem daquilo. E eu vou continuar orando por ele. Gente, não é uma opção. É uma ordem bíblica, é cristianismo. Quem está entendendo? Então vamos além disso. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Não só o que ele falou, mas principalmente, né, o que ele fez. Porque ele não foi incoerente quanto ao que ele nos ensinou. Ele praticou tudo que ele nos pediu. 1 de Pedro, capítulo 2, de 21 a 23. Eu sempre conheci e entendi esse texto. Mas eu confesso que eu nunca tive uma clareza de entendimento dele tão forte como do ano passado para cá. Ano passado, talvez pela primeira vez, em mais de 30 anos de ministério, a gente sofreu uma série de ataques, difamações na internet. E, às vezes, você descobre que está pregado na cruz com velcro. Que é fácil você tentar sair. Né? Eu estava com a vontade de me defender, de me explicar, de dar o posicionamento público que todo mundo pede. Enquanto orava sobre o assunto, o Espírito Santo me guiou esse texto. 1 de Pedro 2, 21 a 23. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Você pode repetir isso comigo? Diga, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Gente, que exemplo? Está falando do sofrimento de Jesus. Quer dizer que eu e você vão ter que morrer na cruz como ele para salvar a humanidade? Não, não é esse sofrimento. Que sofrimento está em questão? Vamos continuar. Ele não cometeu pecado, ênfase em pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Está falando de pecar com a fala. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. E naquele momento o Senhor me disse, você vai fazer o que sua carne quer, o que as pessoas estão te cobrando, ou o que eu espero de você? Eu falei, eu achei que era para ser mais fácil fazer o que o Senhor espera de mim. Né? Mas bora orar pelas pessoas, bora falar bem delas, bora interceder. Não devolver insulto com insulto. Nós estamos falando de uma doutrina bíblica. E nós vamos ter que crescer nisso. Pastor, mas não dói ficar quieto sem se defender? Mais do que eu imaginava. Mas nós queremos um sorriso no rosto de quem? Só no nosso. Aleluia, me defendi, ou no dele? Hashtag fica a dica. Para a gente terminar, vamos falar um pouco da questão da fofoca, do mexerico. Levítico 19, 16. Eu quero ler o verso 16, 17 e 18, porque eles se relacionam. Mas vou começar com 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Olha a ordem que Deus dá. Não é para andar como mexeriqueiro, fofoqueiro ou atualizador de eventos, notícias e episódios que estão ocorrendo. Não atente contra a vida do seu próximo. Deus está dizendo isso é fazer o mal. Na sequência ele diz, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, rancor, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Então, primeiro, se meu irmão fez algo contra mim, o erro dele não me dá nenhuma justificativa para eu cometer o tipo de erro ou pecado. E eu agora encho o coração de rancor, de mágoa, de amargura e não perdoo, eu também vou pecar. Talvez não com o mesmo pecado que ele. Mas quando a Bíblia diz, repreenda-o para não incorrer em pecado, Deus está dizendo, quando eu vejo pecar, falando mal de outro ou fofocando, empresto a ele meu ouvido e não confronto ele. Eu sou cúmplice. É pecado de cumplicidade. Ou seja, nós não apenas não devemos dar ouvidos, como deveríamos estar repreendendo. Como é que nós lidamos com isso? Na sequência ele ainda vai dizer assim, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Deus está falando que todo esse contexto da maledicência, do mexerico, está relacionado a várias outras questões. A Bíblia vai falar aqui de discórdia, de problema com o próximo, de ira, né, de vingança. Gente, é muito difícil você encontrar alguém que está fria e neutramente só comunicando algo que aconteceu. Sempre tem sentimento envolvido.
E às vezes eu não tenho um sentimento direto à pessoa de quem estou falando mal, mas às vezes o que ela representa. Então pessoas que têm problema com paternidade, com figura de autoridade, né? Elas muitas vezes estão repetindo e reproduzindo a dor, que mesmo que não seja direcionada a uma pessoa, é algo que não está resolvido dentro delas. Como eu disse, o exemplo da murmuração de semana passada de Atos 6, temos um problema? Tem. Vamos apresentar o problema, resolver o problema é uma coisa. Agora, quando você começa só a se queixar, espalhar veneno, supondo exatamente qual é o motivo, já tem um sentimento ali dentro. E o problema não é só o que falamos, é que o que falamos, Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração, é o transbordar de algo que está errado lá de dentro. E é isso que tem que ser arrumado, né? Então, nós precisamos compreender algumas coisas. Eu falei que maledicência é uma falta de caráter, né? E quando a gente fala do mexerico, não é diferente. Provérbios 11:13 diz, o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. A diferença entre o que é considerado fiel, portanto o outro é o oposto, é infiel. O mexeriqueiro, infiel, descobre. O fiel de espírito encobre. Encobre aqui dá o sentido de cobrir, proteger. Então nós não estamos falando, gente, de varrer algo para debaixo do pano. Porque há situações de erro que elas têm que ser tratadas. A pergunta é, tratada onde? Então, por exemplo, se determinada pessoa errou, eu posso repreender a pessoa. Não é contar para todo mundo que ela errou que vai ajudar a pessoa, que vai resolver o problema. E nem tampouco vai ajudar os outros. Existem certos níveis de competência. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, não aceite acusação contra presbítero. Presbítero é os pastores de governo do rebanho. A não ser com 2 ou 3 testemunhas. Então, se esses camaradas, ainda que numa posição de liderança, não estivessem agindo de forma errada, tinha que ter espaço para o disque e denúncia. Agora ele está dizendo, não é a palavra de um contra o outro. Tem 2, 3 testemunhas, é um fato. Podemos investigar, averiguar, a denúncia tem que ser acolhida. Então, encobrir não é esconder o que acontece de errado, mas é tratar nos canais competentes. Então, assim, eu posso tratar direto com a pessoa, eu posso envolver o líder da pessoa para tratar com ela. E eu escolho sair falando para todo mundo. Tem gente se dizendo profeta para justificar seu lado mexeriqueiro. Os profetas iam confrontar as pessoas. Então você vai ver lá o João Batista que perde sua cabeça, porque ele vai lá no Herodes dizer, não é lícito o que você está fazendo. Ele não saiu falar para o resto do povo, gente, o que ele faz não é lícito. E as pessoas estão confundindo as coisas. Agora, mesmo quando nós falamos da queda de pessoas que têm que ser tratadas nos lugares certos, nem tudo isso tem que ser público. Saul está perseguindo Davi, tentando matar Davi, se opondo a tudo que Deus tem na vida de Davi. O povo diz, se vingue, se defenda, isso é legítima defesa. Ele diz, não toque no ungido de Deus. E o dia que Saul morre, alguns lugares de Davi estariam fazendo festa, pelo menos por dentro. Deus pesou a mão, é o gospel vingativo, aquele evangelho de agora chegou a hora. Davi chora. Davi compõe uma canção de lamentação que envolve não só seu amigo Jonatas, mas Saul, seu pai, como caíram os valentes. Ele prefere olhar em tudo que de bom aquele líder tinha feito pela nação, como tinha livrado ele dos filisteus, dos seus inimigos, e no meio da sua lamentação ele diz, não proclamem isso nas ruas de Gate. Notícia ruim, não é para ser falada para todo mundo. A gente chora, a gente lamenta, a gente conserta, tem que consertar, mas não precisa botar a boca no mundo. Dá para entender a diferença? Então, certas coisas elas são cobertas no sentido de exposição desnecessária. Não que não devam ser tratadas, mas vão para os fóruns competentes. E se nós não vigiarmos em relação a isso, nós vamos ter problema. Agora, assim como falamos do maldizente, do maledicente, a Bíblia ensina a evitar a companhia e conversa dos mexeriqueiros. Provérbios 20:19. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Aliás, algo que eu aprendi, quem fala de outro para você, vai falar de você para outro. Então assim, não ache você que está falando de outra pessoa só porque a pessoa merece. Ele vai falar de você para outra pessoa. Então, se poupe de ser cúmplice e se poupe de problemas desnecessários. Pastor, o que fazer com tudo isso que nós temos ouvido? Na semana passada já falamos que a gente tem que encher o bom depósito e não o mau depósito. Então, em vez de ficar alimentando o coração com tudo quanto é tipo de post de fofoca que fala da vida dos outros, a gente tinha que encher o coração com o quê? Com a palavra de Deus. Se a boca fala do que está cheio o coração, e eu só me atualizo, o que é que eu vou falar? Né? Agora, se eu encho o meu coração com o bom depósito,
a chance de ter todo um linguajar diferente, orientado pelos padrões divinos, que vão produzir renovação da mente, mudança de comportamento, é gigante. Mas algo que eu aprendi depois da minha lição deles e Pela, é que a gente tem que orar. Jesus nos ensinou a orar, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E diz, vigiai e orai para que não caiam em tentação. Então comecei a orar muito mais por essa questão da boca. E como eu falei semana passada, uma oração que eu fiz muito, foi o Salmo 141:3. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Mas eu destaquei alguns elementos práticos de como lidar com o maldizente, né? Mas a primeira coisa é você entender que maledicência, em toda sorte, seja honesta, falsa, aquela que atualiza a informação, toda sorte de maledicência tem que ser abandonada. Então parar de falar mal é parte do crescimento espiritual. E você pode avaliar o quanto uma pessoa cresceu pelo que ela fala. Controle sua língua. Provérbios 17:27 diz, quem controla suas palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente. Né? Já vimos instruções de se afastar dos maledicentes, ainda que virtuais, se necessário ou se possível repreendê-los. Mas eu quero tocar de novo no assunto de Isaías. Quando a gente reconhece o erro, e Deus não expõe o erro para gerar um senso de culpa ou condenação, nós precisamos de arrependimento. O arrependimento nos leva a um toque divino, não só de perdão, mas de santificação. Porque o grande projeto de Deus é que nossa boca, em vez de fluir com maldição, ela seja algo que cumpra o propósito dele e que eu e você possamos usar nossos lábios sempre para abençoar. Não só bem dizer o Senhor, que é digno de honra e glória, mas aprender a se comportar como Ele, abençoando e falando bem. O arrependimento, o reconhecimento, a própria instrução bíblica, ela é necessária. Sem ela, jamais perceberemos como estamos errando e nem a necessidade de conserto. Então, a minha oração é que essa série de mensagens te ajude a reavaliar para melhor. Não para desânimo, não para se condenar, mas para dizer, eu também preciso crescer. Como eu disse antes, a questão não é se eu e você estamos envolvidos com murmuração, né, com maledicência ou fofoca, é o quanto ainda estamos. Mas todo esse resíduo tem que ser tirado, tem que ser eliminado. E nós vamos, com a graça de Deus, né, exercer controle, refrear a língua e vamos vencer nessa área, que vai nos ajudar a ter vitória em muitas outras. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, pedimos mais uma vez graça e favor do alto. Não apenas que haja compreensão e entendimento espiritual da Tua palavra, indo muito além da capacidade, ó Deus, só de mera compreensão humana, racional, mais do que estímulo emocional. Nós oramos, ó Deus, por aquele nível de compreensão que nos permite não apenas nos examinarmos, mas expostos diante do espelho da Tua palavra, realmente nos enxergarmos para que possamos ser tratados e trabalhados. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou continue. Não apenas o Teu toque, o Teu trato, o Teu despertamento, chamar a atenção para o assunto, mas o Teu trabalhar nas nossas vidas. Nós queremos Te honrar em todas as áreas. E Senhor, nós oramos, ajuda-nos. Manifesta em nós a Tua graça, porque queremos crescer para a salvação. Te honrando, Te exaltando, Te glorificando e nos posicionando de uma forma que não apenas o Senhor se agrade, mas que possamos de fato revelar quem o Senhor é para todos os que têm contato com cada um de nós. Eu quero abençoar os meus irmãos, declarar e profetizar que haverá crescimento e vitória nessas áreas, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.